Bom, o sentimento final foi de alívio, porque, inegavelmente, a pressão das últimas rodadas produz uma tensão bastante grande em todos, e a gente precisava sair desse campeonato com a situação de não deixar acontecer o pior. É o que a gente conseguiu. Isso não nos orgulha no sentido de resultado final, mas em termos de trabalho, que era o que tinha que ser feito, né, foi possível atingir esse objetivo. Eu chamo de objetivo mínimo, porque um grande clube tem que pensar dessa forma. Mas não foi menos difícil porque era mínimo no todo, foi difícil pela situação que assumimos a equipe, por tudo que passamos. Tivemos que construir muitas vitórias num curto espaço de tempo, isso não é fácil numa reta final de Campeonato Brasileiro, onde a disputa é muito grande, mas conseguimos fazer. Então temos que tirar daí os ensinamentos, para não deixar repetir-se certas coisas, tenho certeza que não vamos deixar. E ao mesmo tempo a equipe mostrou uma força capaz, nas últimas rodadas, pelo seu aproveitamento, na reta final do campeonato, pelo seu aproveitamento, mostrar para ela mesma que tinha condição de estar brigando por coisas melhores na competição. Acho que sempre um processo de renovação traz junto à confiança que as duas partes têm num projeto de trabalho. Aqui no Fluminense foi assim, e me sinto muito contente, esperançoso de estar iniciando uma temporada de trabalho. É o desejo de todo técnico poder elaborar, planejar, fazer as coisas que você imagina, para desde o início introduzir conceitos, que é o que cada profissional tem, e aliar esses conceitos à característica dos jogadores que temos, alguns deles que estão chegando agora, outros que já estão conosco, mas considerando a possibilidade de iniciar um trabalho, sempre se renova essa condição de poder fazê-lo de forma bem exitosa. Bom, eu tenho somado aí algumas pré-temporadas já, em um bom número, e todas elas trazem uma expectativa muito grande, né? Acho que o mais importante é você planejar, primeiro, bem, e depois trabalhar muito no dia a dia para que esse planejamento venha acompanhado de uma boa execução, para que traga os resultados que queremos nós, que o torcedor acredita. Mas todo o início é um início de expectativa grande. A gente participou junto com a direção desse planejamento, fomos buscar alguns jogadores, principalmente característica daquilo que achamos que deveria ser somado a esse grupo que temos. E hoje já acredito que temos um equilíbrio maior entre aquilo que acreditamos seja o mais correto, né? Que primeiro é qualidade para jogar no Fluminense, isso é fundamental em qualquer clube grande que almeja conquistas como nós. Segundo, um condicionamento físico, uma capacidade física, atlética, capaz de competir muito, porque os exemplos estão aí em volta, né? Mesmo que você tenha muita qualidade, ela precisa vir acompanhada de bastante disputa, bastante competição. E acredito que com esse equilíbrio a gente consiga fazer um futebol mais completo. Mais completo no sentido de pressionar mais quando o adversário está com a bola, para recuperar a bola. De quando recuperar essa bola, chegar muito rápido na frente para pegar o adversário desorganizado. Que temos a qualidade de experiência para saber dosar o equilíbrio de cada jogo. Temos a juventude para dar uma agitada boa na qualidade mais experiente que a gente tem. Então, equilibrar bem tudo isso é o trabalho que temos pela frente agora, nas primeiras 3 semanas, 4 semanas, para depois, com o passar dos jogos, a gente ir ganhando corpo para nos colocarmos entre sempre as primeiras equipes de cada competição que nós jogarmos. O que nós fomos buscar sem nominar muito, porque entrar em detalhes sempre é um pouquinho complexo, tá? Mas fomos buscar jogadores que preenchessem carências que temos, né? Fomos buscar um zagueiro esquerdo, porque do jeito que os times hoje todos jogam, a necessidade de você sair com uma qualidade de jogo muito de trás, bem construído, às vezes um zagueiro canhoto tem um valor muito grande para a equipe pelo pé,
pela naturalidade que ele faz determinados movimentos. Então fomos buscar um jogador que quando cheguei aqui já tínhamos uma análise sobre ele, mas quando trouxemos o Serna, meio que deixamos ali avado uma negociação futura, ou uma possibilidade de negociação futura. Então fizemos isso. Fomos buscar um volante que tenha qualidade de jogar de área a área, que hoje é fundamental. Tem não só qualidade, como temos jogadores de qualidade no elenco para fazer isso, mas também que tenha uma condição física privilegiada para ir e voltar, chegar na área e ter essa capacidade que tem, que agrega qualidade ao setor, né? Jogadores de lado que tenham capacidade de não só jogar pelo lado, fazer jogadas para assistência, mas que tenham gols. Então fomos buscar jogadores que fossem preenchendo o elenco, que é necessário que se faça todo ano, às vezes um pouquinho mais, às vezes um pouquinho menos. Eu digo sempre, aonde passo, aprendi isso com um colega meu profissional, que quando estávamos montando uma vez um elenco, no início da temporada, me fez a seguinte pergunta: professor, quantos gols tu acha que a gente tem que fazer como equipe para estar entre as primeiras equipes do campeonato, das competições que disputamos? Aí eu mais ou menos abordei, 100 gols, 110, vamos ver quem vai fazer os 110 gols nossos. Paramos em 60, 70 com boa vontade, né? Então, quando vamos montar um grupo e participa a partir daquele momento, eu começo a fazer essa pergunta: tá bem, vamos fazer tantos gols, quem são os jogadores que vão fazer esses gols que nós precisamos? Porque a média, ela não foge muito da realidade do jogador. Se ele tem uma média de 10 gols nos últimos 3 anos, 4 anos, é o que ele vai te entregar, com raríssimas exceções. Então alguém precisa fazer os 100 e poucos gols que precisamos, e é isso que fomos buscar, a característica de algum atacante de lado para agregar mais valor, daqui a pouco trazer mais um jogador de centro para ajudar. Então trabalhamos sempre nessa direção, trazer um zagueiro que tenha gol de bola parada, trazer um cobrador de falta que tenha uma qualidade de cobrança de falta para também agregar daqui a pouco um gol de falta, e é isso que é mais importante do que o nome em si. É a característica do jogador que a gente encontra e que pode, e que seja viável economicamente, trazer para a gente aqui. Eu vejo que depois de tudo aquilo que passamos, na segunda metade de 2024, podemos trazer valiosos ensinamentos, né? E eu sempre defendo um trabalho baseado numa simplicidade absoluta. Acho que você trabalhar bem ou trabalhar mal tem o mesmo custo, né? A diferença é o resultado. Quando você trabalha bem, o resultado é diferente. Então temos que trabalhar bem. Temos tudo aquilo que achávamos que deveríamos fazer, ainda estamos ultimando algumas coisas importantes, mas o que vai valer mesmo é o que nós vamos fazer com aquilo que planejamos. E estou muito esperançoso. Temos jogadores com características de mais ambição, de mais fome. É necessário sempre a gente unir esses jogadores com o elenco que a gente tem, e acho que com essa boa mescla que estamos conseguindo fazer, estou muito esperançoso da temporada. É bom, a gente saiu inclusive para jogar o último jogo fora de casa, já meio que se despedindo de todos, né? Mas ainda com a missão muito árdua para concretizar. Então ainda comentamos um pouco sobre isso. Depois já começamos naturalmente trabalhar para a próxima temporada. Estamos fazendo algumas avaliações com os jogadores, são as avaliações físicas e laboratoriais que se faz, que são extremamente necessárias. Já temos um grupo trabalhando com o Marcão aí, que já está aí, então nos inteiramos também do que estava sendo feito, do que está sendo feito. E eu acho que o mais importante é se sentir bem, como a gente se sente bem aqui no Fluminense, para dar o melhor de nós, cada um profissional, para que no somatório a gente tenha um grande ano pela frente, que será certamente o ano de 2025. Bom, primeiro deixar claro para o torcedor que fizemos isso por uma necessidade, extrema necessidade. A maioria dos clubes vai fazer o que nós fizemos, né? O campeonato inicia muito rápido,
em função até do Mundial de Clubes que vamos participar na metade do ano. Houve antecipação do Campeonato Brasileiro e, consequentemente, antecipação dos estaduais. E a gente não tinha tempo hábil de colocar uma equipe por causa do período regulamentar de férias para os jogadores. A gente, inclusive, pensamos também que uma pré-temporada mesmo, de uma preparação adequada, dá um condicionamento melhor para toda a temporada, dá uma base de trabalho para toda a temporada, evita um número tão grande de lesões, que é o, por exemplo, que podemos olhar para trás e ver que passamos no ano passado, e isso nos levou a liberar alguns jogadores um pouco antes de férias, para poder voltar antes, para fazer no mínimo 4, 5 rodadas com uma equipe que vai sendo incrementada aos poucos e que oportuniza, sim, o aparecimento de novos jogadores. Acho que a gente já está usando no grupo principal alguns jogadores muito jovens, que talvez possam ser utilizados também nessas primeiras rodadas daqui a pouco, né? Mas, por onde passei, sempre procurei olhar as categorias de base, porque sou um treinador oriundo das categorias de base, né? E sei que se trabalha muito sério lá para produzir novos jogadores, para trabalhar esses novos talentos que aparecem. O Fluminense tradicionalmente sempre fez isso na sua história, e a gente vai fazer aqui, porque acha, primeiro, que é a ordem natural das coisas, e segundo, uma necessidade de cada clube produzir novos talentos ou utilizar novos talentos na equipe principal. É só olhar hoje quanto é o custo da contratação de um jogador que vem de fora, seja de onde ele vier, né? Os números se tornaram números bastante grandes. Então, a gente que tem um trabalho como o Fluminense tem a obrigação de aproveitar bem esses jogadores aqui. Bom, hoje na apresentação para os jogadores eu falei que o Mundial é a cereja do nosso bolo. Como tal, deve ser visto por nós todos. Como é a cereja do bolo, é a última parte a ser colocada na nossa temporada em termos de avaliação. Então temos que construir bem o bolo, temos que fazer bem com os ingredientes que temos muita coisa para chegar até junho, para chegar numa condição para disputar o Mundial de forma bem preparada. Então primeiro vamos pensar no Carioca, depois o início do Brasileiro, vamos ter a Copa do Brasil, vamos ter a Sul-Americana, teremos jogos suficientes para estar numa condição boa lá. Mas sem dúvida nenhuma é atraente para todo mundo, e o Fluminense vai colher lá os frutos daquilo que fez na conquista da Libertadores no ano passado. Sempre churrasco, para gaúcho não pode faltar churrasco nas férias, né? Um bom vinho, um pouquinho de baralho, mas eu acho que o mais importante é a gente conviver com os familiares da gente, com os amigos da gente, arejar um pouco a cabeça, né? Quase que todo dia fazer uma ligação com o presidente, com o Paulo, com o nosso pessoal para falar sobre alguma possibilidade de contratação, analisar junto com eles aquilo que a gente acha importante para o clube, mas o mais importante é poder esparecer um pouco, voltar um pouco às origens da gente, conviver com os amigos de antigamente. Isso tem um valor muito grande, que são as pessoas, na verdade, que torcem pela gente nos momentos mais difíceis, e tenho certeza que torceram pelo Fluminense na reta final no ano passado. Bom, o torcedor pode esperar um ano diferente em termos de resultado, porque eu tenho certeza absoluta que a gente aprendeu muito juntos, que estamos com uma boa dose de humildade para fazer bem feito aquilo que a gente tem capacidade para fazer. E o elenco do Fluminense, juntamente com tudo, com a estrutura que temos do clube, com todos os profissionais, vai estar preparado para as grandes competições que ele vai disputar, numa condição de estar num lugar da tabela diferente do que a gente viveu no ano passado no Campeonato Brasileiro. Pode esperar.